Namastê, futuros grandes mestres. Vou resolver o exercício que eu deixei para vocês aqui na aula anterior, mas primeiro eu queria fazer um agradecimento ao Elias Júnior, dono da confeitaria Bodega, aqui em Paquetá, onde eu moro. Eu fiquei muito tempo sem postar vídeo porque eu tive uns problemas com a internet na minha casa. Na verdade, ainda estou com um problema lá, do modem e etc. E não estava conseguindo postar os vídeos, aí ele liberou para eu vir aqui usar a internet da loja dele para poder upar os vídeos. Então, agradecimento aí ao Elias Júnior, dono da confeitaria Bodega Paquetá. O dia que você vier aqui em Paquetá, vier visitar a minha ilha, não esquece de passar na bodega, provar os doces dele, porque os doces dele são muito bons. Tá? Não estou falando isso só porque ele está me emprestando a internet, não, porque é verdade mesmo. Então, Bodega Paquetá, também conhecido como a Starbucks de Paquetá. Se você vier visitar ele um dia, passa aqui e compra um doce, porque tenho certeza que você vai gostar. Tá? Bom, mas vamos lá. Resolvendo o exercício de hoje aqui. Bom, falei de cheque duplo na aula anterior. Então, obviamente, o exercício hoje vai envolver aqui um cheque duplo. Tá? Eu espero que você tenha encontrado a resposta. Aqui a gente precisa simplesmente subir nossa torre até E8 e dar checkmate. Por quê? Estamos dando um cheque duplo. Estamos dando um cheque duplo de torre e também de bispo. Tá? Se fosse só de torre, essa torre pegaria a nossa torre. Se fosse só de bispo, né, a dama poderia pegar o bispo aqui, mesmo perdendo a dama para a torre depois, mas né, seria uma opção. Só estou dizendo que seria uma opção. Mas como é cheque duplo, ele não pode capturar nenhuma das duas torres, não tem como bloquear o ataque, e ele não tem como fugir, porque essas casas aqui, a gente tem uma torre segurando, tá? Aqui ele não pode ficar por causa da nossa torre, e aqui ele não pode ficar por causa do nosso bispo. Então a gente aplica aí um bonito checkmate, dando um cheque duplo. Espero que você tenha descoberto mais esse desafio. Vamos para a aula de hoje. Bom, a aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a abertura do jogo. Porque a gente já falou muito sobre os finais, né? Eu já falei sobre os finais elementares. Tô devendo de bispo e cavalo ainda, eu sei, não esqueci. Tá na lista ainda para eu fazer. Mas já vimos o final de rei e torre, já vimos o final de rei e dois bispos, né? Rei e peão. Só que muitas partidas do xadrez, elas são decididas logo no começo. Você nem tem a oportunidade de chegar lá no final para usar aquelas técnicas que eu ensinei. Né? Prova disso são aqueles mates rápidos. Teve uma aula que eu fiz de mates rápidos ali. A partida mal começa, já acaba, né? Já dá um checkmate. Então, a abertura, ela é uma parte fundamental do jogo. Tá? Você tem que prestar atenção no que você mexe quando começa o jogo, para não tomar um daqueles mates rápidos, tá? E para não se complicar, né, logo no começo do jogo, porque existe um estudo feito, né, ao longo de milhares de anos que tem o xadrez. As pessoas foram estudando, né, as jogadas que a pessoa pode fazer no começo, como é que o adversário pode responder e o que ela pode fazer para responder a resposta do jogador adversário, por aí vai. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma consulta rápida aqui ao Google e eu encontrei 3.036 aberturas catalogadas diferentes. Tá? Então, ao longo dos anos, as pessoas foram estudando e tem 3.036 estudos diferentes, dependendo do que os jogadores vão jogando. Lógico que eu não vou falar de todos eles, e lógico que você não precisa saber todos eles. Eu vou dar uma pincelada rápida nas aberturas mais comuns, tá? Só para vocês conhecerem, e aí quem quiser pode procurar depois um estudo mais a fundo disso. Tá? Tem alguns canais de xadrez que falam que alguns grandes mestres têm canal, por exemplo, o canal do Cricor, né? Se você for procurar o canal do Cricor ou do GM Evandro também, eles fazem estudos de abertura mais profundos, tá?
E aí, se você quiser, se você se interessar, procura lá depois para você ter uma ideia melhor. Aqui eu vou falar muito rapidamente, muito brevemente. O que eu quero falar no vídeo de hoje é da ideia geral da abertura, tá? Então, só para vocês terem uma noção do conhecimento, se você depois quiser procurar alguma coisa lá, só para vocês verem as mais comuns, tá? As saídas mais comuns, as que têm mais variantes, né, que são as mais complicadas de estudar, é a saída do peão do rei, esse peão que está aqui em E2, né, esse peãozinho aqui, saindo duas casas, tá? Esse peão vindo aqui, ó, é chamada de abertura do peão do rei, e aí tem 1.400 variações diferentes, tá? Dependendo do que o seu adversário for jogar. Tem 1.400 variações diferentes. A segunda, mais estudada, mais complicada, é o peão da dama, avançando duas casas também, tá? A gente sobe aqui, ó. Essa é a abertura do peão de dama, ou simplesmente peão-dama, né? O pessoal fala peão-dama. E esse peão-dama tem 1.209 variações diferentes, se você quiser estudar depois, tá? Além disso, a gente tem umas outras mais comuns aqui. A gente tem, por exemplo, cavalo G3, tá? O primeiro movimento, cavalo G3. Quando você faz esse movimento, seu primeiro movimento é esse, a gente diz que você fez uma abertura hatch. Hatch foi um jogador de xadrez que popularizou, ele jogava muito essa abertura. E aqui uma curiosidadezinha sobre essa abertura. Uma vez o Magnus Carlsen, que é o atual campeão do mundo de xadrez, um repórter perguntou para ele, numa entrevista coletiva, ele perguntou se ele fosse jogar xadrez contra um alienígena. Né? Chegou aqui um alienígena na Terra, se apresentou e aí foi convidado para uma partida de xadrez. Que abertura você usaria? Aí o Carlsen disse que jogaria de abertura hatch, tá? Porque é uma abertura que ele pode fazer que pode se transformar em outras aberturas depois e que dá para esperar, dá para estudar bem o jogo do adversário. Tá? Essa aí é a abertura hatch. Além disso, a gente tem a abertura do peão de C2 até C4. Esse peão aqui na frente do bispo da dama, a gente sobe ele duas casas. É a chamada abertura inglesa. Tá? Essa abertura, ela também tem bastante variações, são 226 variações. E foi a abertura mais usada no Campeonato Mundial de Xadrez de partidas rápidas do ano passado. Ou do ano retrasado, não me recordo agora. Mas enfim, ela também é bem usada. Tá? Chama abertura inglesa. Se a gente também tem uma que o pessoal gosta muito de usar também, que é o peão de F2 aqui na frente do outro bispo, subindo duas casas, tá? Que é a chamada abertura Bird. A galera gosta bastante da abertura Bird. Tá? A abertura Bird ela tem vou falar, só 15 variações em comparação às outras, né? Tem 1.400, 1.200, 200, ela tem só 15. Mas é uma variação que o pessoal gosta muito de usar também, tá? É a variante Bird. E tem uma abertura que não é muito usada, mas eu vou falar sobre ela porque eu acho interessante, que é essa abertura aqui, desculpa aí, essa abertura aqui, ó, do peão da coluna B até B4, essa variante aqui. O pessoal não usa muito, ela não é muito usada, ela não é considerada uma das mais fortes, mas essa abertura eu vou falar sobre ela porque o nome dessa abertura chama abertura orangotango, tá? Para quem não sabe, orangotango é uma espécie de macaco. E por que essa abertura tem o nome de abertura orangotango? Reza a lenda, tá? Reza a lenda que um jogador de xadrez ia participar de um torneio e ele disse que queria fazer uma abertura surpresa porque ele queria sair das aberturas que todo mundo estuda sempre, ele queria fazer uma coisa diferente. Aí ele resolveu levar um tabuleiro de xadrez até um zoológico. Aí ele parou em frente à jaula dos orangotangos e botou as peças brancas para o orangotango e falou assim: a primeira peça que o orangotango pegar é a peça que eu vou mexer também lá no torneio. E aí diz que a primeira peça que o orangotango pegou foi essa peça aqui do peão, foi esse peão aqui da coluna B. E aí ele passou o torneio inteiro jogando
essa abertura. E aí ficou popularizada, ele contou essa história, ficou popularizada como abertura orangotango. Não sei se ele ganhou o torneio, não sei se ele perdeu, a história que eu conheço para por aí. Mas acho legal falar dessa abertura aqui. Tá? Bom, então se vocês quiserem procurar aí as aberturas mais comuns, as mais utilizadas, vocês podem procurar abertura de peão do rei, peão dama, abertura inglesa, abertura bird e abertura hatch, que é o cavalo aqui em F3. Essas são as mais comuns. E aí, claro, dependendo do que as pretas façam, os nomes vão mudando, tá? Dependendo do que as pretas façam. Só para você ter uma ideia, vamos supor, branca joga aqui, é a abertura de peão do rei. Aí a preta defende aqui, tudo bem. Continua sendo a abertura de peão do rei. Aí a gente vai jogar o cavalo. Se a preta, agora nesse momento, se a preta jogar o cavalo aqui, aí ela já passa a receber o nome de defesa russa, ou defesa Petrov, né? A mesma coisa. Se ele jogar o peão de D7 para D6, já passa a ser chamado de defesa Felidor. Tá? Se porventura ele trouxer o peão de F7 para F6, aí já passa a ser defesa Damiano. Tá? E enfim, né, tem outras possibilidades. Tá? Mas só para aí as defesas e os ataques vão mudando conforme as peças vão sendo mexidas. E aí você pode procurar depois, se você quiser um estudo mais a fundo. Mas qual é o objetivo principal? O que eu quero falar para vocês aqui hoje? Tá? A teoria do desenvolvimento, ela fala duas coisas. Primeiro, você tem que tentar dominar as casas centrais. Tá? Porque eu mostrei no outro vídeo, já falei sobre isso rapidinho, né? Eu mostrei que as peças, quando elas estão aqui no centro, elas são mais fortes. Também tem mais chance de serem ameaçadas, mas são mais fortes, atacam mais casas. Então a gente tenta sempre dominar aqui. As aberturas tradicionais, né, as aberturas modernas, a gente tenta sempre trazer peão aqui dentro e tudo mais. Às vezes rola uma troca porque a gente tenta ocupar essas casas aqui. Tem a teoria das aberturas hipermodernas, tá? Que você vai controlando o centro à distância. No caso, sem colocar nenhuma peça lá dentro. Só aqui, ó, só para ilustrar, só um exemplo. Tá? Repara, ó, meu bispo está dominando essas duas casas, meu cavalo também, né, tá dominando. Depois, se eu trouxer o cavalo aqui, porque agora é a vez das pretas, fazer um passa-vez rapidinho aqui. Se eu trouxer o cavalo, ó, esse cavalo passa a dominar essas duas casas, esse cavalo domina essas duas aqui, tá? O bispo também está controlando de maneira indireta, porque é só botar aí a abertura hipermoderna. Mas enfim, de qualquer forma, a abertura você busca sempre ocupar o centro, tá bem? E aí você vai tentar buscar o centro. Fiz uma abertura reta, deixei a abertura reta, mas vamos voltar aqui. Então, buscar dominar o centro. Então, quando eu digo buscar dominar o centro, se você faz, por exemplo, vamos começar a partida, você pega e joga A4. Tá errado fazer essa abertura? Não, não tá errado fazer essa abertura. Tá? Não é que seja errado. Inclusive, essa abertura tem um nome também, abertura where, se eu não me engano, acho que é where. Em inglês, where, não sei como é que fica no português, mas não tá errado. Mas você deixa, ó, vamos supor, aí seu adversário jogou aqui, você joga essa, seu adversário joga aqui. Olha só, seu adversário já tem dois peões ocupando as casas centrais, dominando as outras duas, né? Sem contar que está dominando as laterais também. Nesse caso, o seu adversário ele está com uma abertura melhor que a sua, mais forte que a sua, mas não quer dizer que esteja errado. Tudo depende de como o jogo vai seguir. Tá? Mas o objetivo, o ideal é você tentar dominar as casas do centro. E além das casas do centro, o que a teoria da abertura diz? Ela diz que você tem que tentar desenvolver as suas peças menores e fazer o roque o mais rápido possível. Tá? Dominar o centro, liberando as peças menores, fazendo o roque o mais rápido possível, sem movimentar a mesma peça duas vezes. Claro, isso não é uma regra, não é uma lei, tá? Mas
seria o ideal. Claro, às vezes o adversário dá um vacilo, te dá uma peça de graça, você mexe a mesma peça duas vezes, ou então você acabou saindo errado, teu adversário te obrigou a mexer uma peça uma segunda vez. Existem situações e situações, tudo tem que ser analisado. Mas vou tentar mostrar aqui, ó. Vamos supor, a gente avança aqui o peão. Aí o preto vai jogar esse cavalo. Aí a gente vai jogar nosso peão aqui. Aí o preto vai defender o cavalo, porque nós estamos ameaçando. Ele tem que tirar o cavalo daqui. Inclusive, isso aqui não é uma coisa errada de se fazer não para preta, tá? Isso aqui chama defesa Alekhine. Inclusive, é de propósito, força, tá? Se você for olhar lá, você vai ver, tem a defesa com esse nome. O professor falou que é errado. Não, não é errado. Mas olha só, vamos supor que o cara não saiba jogar, ele não estudou. Por exemplo, você está vendo o vídeo, você sabe o que é uma defesa Alekhine? Não sabe. Então você não entende por que a preta fez isso. Mas vamos supor que esse cara de preto também não sabe. Ele vai jogar o cavalo aqui para livrar o cavalo. Você vai subir o seu peão aqui. Aí ele vai jogar o cavalo dele. Vamos lá, jogou o cavalo aqui. Aí você já vai traz seu bispo aqui, tá ameaçando, continua ameaçando o cavalo. Aí ele resolve trazer um peão aqui para defender. Aí você já vai você vai trazer o seu peão aqui. Aí ele tira o cavalo, joga o cavalo aqui. Aí você vai jogar o cavalo aqui, tá? Aí ele vai ser obrigado a trazer. Aí repara, ó, ele já não pode jogar aqui. Se ele jogar aqui, ele perde. Se ele jogar aqui, a gente cama. Aí a única casa que ele tem para jogar é aqui. Aí aqui ele já trouxe ameaçando sua dama, tá? Aí você vai, vamos lá. Mas tudo bem. Aí você tem que tirar sua dama daqui porque sua dama tá ameaçada, tá? Você vai trazer sua dama aqui. Ele vai fazer a jogada dele, tá? E aí você trouxe sua dama aqui, ó. Vamos ganhar um cavalo agora, tá? Porque onde ele trouxer agora, a gente captura esse cavalo. Então repara. E aqui, olha só. Ele mexeu o cavalo várias vezes. Esse cavalo veio parar aqui embaixo, perdido. Ele até nem poderia estar perdido, ele poderia ter recuado. Mas repara, olha como é que as nossas peças... Ó, já abrimos 2 peões, um peão tá lá na quinta linha. Tá? Já tiramos um bispo, já tiramos a dama. Depois já vamos tirar o cavalo, pode dar roque. E olha a preta, todas as peças, tá tudo lá atrás, tudo parado. A peça mais avançada da preta, com exceção do cavalo aqui que a gente, né, vai capturar. Tá lá embaixo, ó, tudo preso, tudo travado. Repara, a gente já adiantou bastante, a gente já tá com um domínio do tabuleiro bem melhor do que o nosso adversário. Por isso que a gente evita mexer 2 vezes a mesma peça. Tá? Ficar mexendo a mesma peça várias e várias vezes é ruim por causa disso. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Nessa hora, se ele tivesse voltado o cavalo aqui, ó. Tudo bem, beleza, a gente faz uma outra jogada, sei lá, vamos sair com o cavalo agora, né, para liberar o roque. Olha só, a gente já tem 4 peças aqui desenvolvidas. E olha o preto, como é que tá? Todo recuado lá atrás, todo encolhido, um cavalo numa posição que não é muito boa, só mexeu esse peão, o bispo prendeu. Tá vendo? Nosso jogo tá melhor. Mesmo que ele queira começar a jogada daqui pra frente, a gente ó, já vai começar a desenvolver, tá vendo? Ó, vai trazer aqui, vamos jogar aqui. Tá? Aí ele ameaça, tudo bem, aí a gente entra aqui, ó. Ih, que bedó, ih, deu duplo aqui, tá bem. Enfim, vocês entenderam, né? Então, assim, se você puder evitar de mexer a mesma peça 2 vezes, evite. Tá? Mas lembrando, existem situações e situações. Quando você for estudar as aberturas, você vai ver que às vezes vale a pena mexer. Às vezes vale a pena você mexer a mesma peça 2 vezes. Mas de maneira geral, não é bom. Tá? E existe. O que seria assim? Tá, então vamos supor que eu vou seguir esse raciocínio, essa estratégia. Como é que eu deveria movimentar as minhas peças, tá? Para eu fazer uma abertura perfeita? Existe uma abertura perfeita? Não existe uma abertura perfeita, porque os seus movimentos têm que depender sempre dos movimentos que o seu adversário está fazendo, né? Então, ela vai ser perfeita, entre aspas, dependendo do que o seu adversário fizer, tá? Mas existe uma abertura que seria considerada ideal. Tipo assim, se a branca conseguir fazer essa abertura, seria a abertura ideal para elas.
que seria essa abertura aqui que eu vou mostrar para vocês agora. A abertura seria essa aqui, ó. A gente vai tentar trazer os dois peões para o centro, vai tentar trazer os bispos para ficarem ao lado desses dois peões, vai sair com o cavalo em direção ao centro, os dois cavalos, né, em direção ao centro, vai dar o roque, vai puxar a dama uma casa na diagonal e vai trazer as duas torres para as colunas centrais, uma na coluna E e uma na coluna D. Esse desenvolvimento é considerado um desenvolvimento, vamos dizer assim, ideal para as brancas. Se a preta quiser copiar, enfim. Mas se você conseguir ter essa formação aqui, é ótimo. Você colocou o rei em segurança, tá? Olha como você tá forte no centro. Olha esses cavalos. Olha esses cavalos. Olha esses peões. Olha esses bispos. Ficou confuso, né? Vamos lá. Olha os peões. Tá? Aqui, dominando essas quatro casas. Olha os bispos, dominando também o centro. Os cavalos, dominando as quatro casas centrais. Tá? Você tem a dama e a torre fazendo pressão nessa coluna aqui também. Tem essa torre fazendo pressão aqui nessa coluna. Então, seu centro está bem dominado. Se você conseguir atingir essa formação no seu jogo, você está bem encaminhado para entrar no que a gente chama de meio jogo, né? Você já fez a abertura e agora vai partir para o meio jogo, tá? Bom, o vídeo já está longo, né? Já tem bastante tempo de vídeo, vou parar por aqui. Eu só queria dar uma ideia geral mesmo, tá? Falar para você, evite mexer a mesma peça duas vezes. Tente sempre jogar suas peças para dominar o centro. São os dois princípios fundamentais na teoria da abertura. Tá? Vou ficar por aqui hoje, vou deixar um desafio para vocês no final do vídeo e vejo vocês na próxima.